Shalom, shalom, mais uma vez aqui. Bom, hoje eu gostaria de entrar em um assunto que envolve todos nós. Não que os demais assuntos trazidos aqui no YouTube ou em outras plataformas, não se relacione ao ser humano, não é isso. É que hoje é algo bem específico. Gostaria de trazer algo sobre a nossa história, a história da humanidade. Nós somos humanos, seres humanos, né? Ao longo da história, temos tentado, por meio de muitas estratégias, simpatias, por meio de muitas superstições, religiões, alcançar o desconhecido. O universo é infinito. E nessa infinitude, onde há o vazio, só há o vazio. Neste grande, infinito universo, onde por meio de sua densidade, a matéria vem se expandindo eternamente, onde não há tempo, não há espaço. Nessa expansão se criam os planetas, o universo se expande a si mesmo. Não é que houve uma explosão e que a partir dessa explosão começou a se criar tudo. Não, houve uma grande expansão, uma força. Nessa densidade se gera a matéria. Através da expansão é gerada a matéria. Nessa expansão se criou, melhor dizendo, foi gerado a Terra, a natureza, o Sol, a Lua, as estrelas, o mar. Tudo isso faz parte desta grande união, essa grande densidade de coisas. Surgiram então do mar, das águas, os animais. A partir dessas muitas e muitas transformações, surge o ser humano. Só que o ser humano não surge sabendo de tudo, ou tendo plena consciência das coisas. Ele vai ao longo do tempo se revolucionando, entrando nessa mutação, nessa transformação de coisas. E existe inclusive a evolução do ser humano no que diz respeito àquilo que ele pôde ao longo do tempo criar. Mas em meio a todas essas transformações, evoluções, o ser humano ainda, em sua sede
sua busca pelo infinito, pelo desconhecido, ele começa a observar a natureza e a adorá-la. O sol, os trovões. Ele começa a nomear a natureza como deuses, como ídolos, como pontes para esse desconhecido. E isso, desde os primeiros passos do ser humano na Terra. E por mais que ele busque, que ele nomeie, que ele tente alcançar o desconhecido, mais angustiado ele fica, mais divisões ele cria. As divisões são criadas exatamente por causa desta busca, esta sede por conhecer o desconhecido. Se cria tribos. E ao longo da história, as tribos guerreiam entre si. E cada tribo, então, tem a sua peculiaridade, tem seu Deus, ou seus deuses, seus ídolos, e rezam aos seus ídolos para conquistar as outras tribos, impondo um Deus um sobre o outro. Aquilo em que acreditam, que não é o desconhecido, não é o infinito, é apenas uma imagem produzida pela mente humana, que tem sede, que anseia conhecer, a busca por conhecimento. E nessa busca, há mortes, há guerras. Se criam então os deuses da guerra, o Senhor dos exércitos, o Senhor do trovão, o Senhor daquilo, o Senhor disso. E vão se criando então as suas mitologias. E na medida em que o ser humano vai avançando em seu cérebro, em sua intelectualidade, ele vai então se desenvolvendo, criando a escrita. A partir disso se cria livros ou pergaminhos. Agora podemos nomear os nossos deuses e colocar aqui numa pasta, num livro, e ler esse livro, e apresentar este livro sagrado, impondo a nossa concepção desse Deus. Então, cada tribo acaba tendo o seu próprio Deus escrito em tábuas, em pergaminhos. Isso começou com os sumérios, os egípcios. Então foi avançando, as civilizações foram a partir da escrita criando os seus pergaminhos, os seus sutras, os seus livros sagrados. E a sede continua. A sede continua. Porque o ser humano quer tocar algo além. E como não consegue, não tem como tocar, não tem como provar algo que é metafísico, que não está aqui, se cria então mitologias e coloca em livros. E se dá a ideia de que os livros são sagrados. Dá a ideia de que os deuses desceram até nós e escreveram em tábuas, escreveram seus livros e deram para a humanidade para salvar a humanidade. Mas apesar de todos esses livros, centenas, centenas e centenas de livros escritos pelos deuses, nada muda na humanidade. A humanidade continua cativa de seus próprios pensamentos, do seu egoísmo,
sua dor. As guerras continuam. Nunca houve paz entre nós. Os medos, as angústias, as doenças, as divisões, criamos então barreiras territoriais em que o diferente de mim não pode passar para cá. E nessas barreiras é criado então as famosas guerras santas. A ideia que temos de um suposto guru, de um suposto Messias, de um suposto Salvador que morre, pega-se a imagem desse ser humano que era como qualquer um de nós. Todo guru é santo, é perfeito, distante de nós. Quando você chega próximo dele, você percebe que não há muita diferença. Somos todos iguais porque somos humanos. Mas criamos os nossos mitos, criamos então os nossos salvadores da pátria. E durante séculos, continuando mergulhados na religião, na mitologia, nada muda. Absolutamente nada muda. E aquilo que outrora pensávamos que era os deuses, hoje pela ciência descobrimos que simplesmente eram causas naturais da natureza, coisas que podemos hoje comprovar. Os raios, os trovões não são juízos de Zeus. São coisas naturais, fazem parte da natureza. Então, cada vez mais, os mitos vão caindo por terra, as religiões, mas a sede continua. A minha, a tua. Porque essa sede ela tem uma fonte. A fonte é o medo. O medo do futuro. O medo da morte. Este medo gera esta sede pelo desconhecido. Eu não sei se vocês vão compreender tudo isso que estamos abordando, trazendo dentro da nossa proposta de autoconhecimento. Porque não há deuses, não há salvadores, não há mitos. O que há? Só há você. Você é real. Eu sou real. Nós, a humanidade, é real. Estamos aqui. Está aqui. Somente conhecendo a nós mesmos, nós conheceremos a eternidade, porque a eternidade habita em nós. Ou não? Nós estamos nesse imenso universo. Todos nós estamos dentro do universo. Via Láctea, os planetas, tudo está dentro do universo. Nós estamos dentro do universo. O universo se move em nós, dentro de cada um. Se conhecemos a nós mesmos, é o primeiro passo para produzirmos paz entre nós, seres humanos, e ficarmos livres do medo, este medo que assombra.
E na medida que obtivemos esse autoconhecimento, não em livros sagrados, mas na vida, a percepção de que eu e o outro somos uma coisa só, de que tudo é uma coisa só, de que tudo aquilo que estávamos buscando está aqui. Aquilo que buscávamos está aqui, sempre esteve aqui e agora. Sempre esteve. Conseguem perceber?